Você já se sentiu culpado alguma vez por estudar usando um resumo? Te veio aquele pensamento nas profundezas da sua consciência, dizendo, o ideal seria estar lendo artigos, né? Se não der tempo, tinha que pelo menos pegar uns livros para ler. Mas a prova é daqui a poucos dias e você sabe que não seria humanamente possível estudar aquelas 180 páginas do livro nesse tempo. Então você pega um resumo, e no fundo você se sente meio mal com isso. Mas isso é ruim mesmo? Estudar por resumos é ruim? Tem um monte de vídeo no YouTube, em português mesmo, falando quais as melhores formas de estudar, e mais ainda se a gente for atrás dos vídeos em inglês. A questão é que a grande maioria desses vídeos é puramente especulativo, nem um pouco científico. As pessoas falam o que elas acham, e apresentam isso como se fossem verdades. Os professores de faculdade fazem muito isso também, eles acham que sabem um segredo universal místico sobre qual a melhor forma de os alunos estudarem, e às vezes tentam impor o pensamento deles. A maioria dos livros existentes hoje sobre o processo de aprendizado são muito filosóficos, com pouco embasamento objetivo. Os estudos científicos sobre isso são escassos, mas eles existem. E os únicos pontos já bem comprovados, que de fato podem ser facilmente explicados pelo conhecimento que já temos hoje sobre a neurofisiologia humana, são os seguintes. Número 1. Atenção e motivação são fundamentais. A gente ouve falar muito da importância da noradrenalina no sistema nervoso autônomo periférico, onde ela é usada pelo sistema simpático. Mas o sistema noradrenérgico do encéfalo, regulado pelo locus ceruleus, uma estrutura encontrada no tronco encefálico, é também de extrema importância, porque ele regula os estados de vigília e atenção, que são o primeiro passo no processo de consolidação de novas memórias, ou seja, de aprendizado. Ter interesse em um assunto ou estar devidamente motivado a aprendê-lo é o primeiro passo para um estudo de qualidade. Número 2. Sono adequado é essencial para a consolidação de memórias declarativas. O hipocampo, que é o principal maestro do sistema límbico no processo de consolidação de novas memórias declarativas ou explícitas, que são aquelas memórias que nós conseguimos expressar através da linguagem, faz a maior parte do seu trabalho durante os ciclos de sono. Então passar a noite antes da prova acordado, estudando, talvez não seja a melhor ideia. Número 3. Envolvimento emocional. Uma das marcas mais claras que a seleção natural deixou no nosso encéfalo lá dos tempos de sobrevivência nas savanas e florestas é a influência da amígdala sobre o eixo de consolidação das memórias do sistema límbico. O envolvimento emocional com uma situação, como a ocorrência de medo ou raiva durante uma experiência, faz com que a amígdala mande um sinal ao hipocampo de que aquela informação é de extrema importância e não pode ser esquecida. Por isso o chamado aprendizado por experiência funciona tão bem. Se você já atendeu um paciente com infarto agudo do miocárdio em um plantão onde você estava sozinho e precisou utilizar a conduta diante daquilo para salvar a vida daquela pessoa, certamente você vai ter muito mais facilidade em se lembrar sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio depois, em uma prova que você venha fazer sobre isso, por exemplo. Número 4. Repetição, repetição e repetição. Os estudos sobre plasticidade sináptica evidenciam cada vez mais que, apesar das semelhanças, nossos encéfalos definitivamente não trabalham como nossos computadores. Um computador dá o mesmo tipo de importância a qualquer informação armazenada, podendo acessá-la sempre que necessário. Já o encéfalo, na tentativa de priorizar a armazenagem que é mais relevante, usa camadas de consolidação. Imaginando o encéfalo como um quadro em branco, a primeira vez que você tentar gravar uma nova memória é como uma leve pincelada com uma tinta fraca. A cada nova pincelada sobre ela, a cor fica mais forte e a imagem mais visível. Memórias muito antigas, que foram gravadas há muito tempo e nunca mais reutilizadas, a não ser que tenham sido muito bem consolidadas, demandam um esforço bem maior para acessá-las em caso de necessidade. Esses são os fatos que podemos afirmar. Quem diz que o melhor é estudar grifando, ou o melhor é fazer resumos você mesmo, ou o melhor é ver, o melhor é ouvir, está meramente especulando. Provavelmente especulando besteira. Isso porque cada cérebro pode apresentar uma preferência por modalidades sensoriais diferentes, ou formas de consolidação de memória diferentes, ou tipos de estímulo melhores para gerar motivação diferentes. Então, para certas pessoas, ouvir uma aula é melhor, enquanto para outras, ler um texto pode ser mais fácil, por exemplo. Mas tem um problema que ninguém consegue fugir, principalmente no contexto da medicina. As ciências médicas e da saúde cresceram muito nas últimas décadas em termos de quantidade de dados. O número de informações disponíveis é colossal e cresce a cada dia em quantidades absurdas, o que é muito bom, porque graças a isso a medicina moderna tem evoluído tão rápido.
Isso traz também alguns problemas, claro, como o conceito de salame science, mas essa discussão eu vou deixar para outro vídeo. É impossível, então, que um único indivíduo, ainda mais um estudante na faculdade ou um médico recém-formado, consiga ler todos os milhares de artigos publicados pela comunidade científica a todo momento. Artigo científico não é uma ferramenta didática. O foco de um artigo, mesmo os artigos de revisão, não é ensinar. O foco deles é a discussão dentro da própria comunidade científica, a validação de informações através da revisão pelos pares. Os artigos científicos são a fronteira do conhecimento, e como tal devem ser muito valorizados, claro, porque eles são os responsáveis por expandir cada vez mais a qualidade do nosso conhecimento, mas eles não são a melhor ferramenta de aprendizado, nem de revisão no sentido didático da palavra. Daí temos os livros tradicionais, mas não se engane, esses livros são resumos. Uma hipótese lançada em um livro, que é uma ferramenta que qualquer um pode fazer da forma que bem entender, não tem valor científico nenhum. Então o que os livros levados a sério fazem, na verdade, é basicamente o resumo das evidências científicas disponíveis até o momento, publicadas essas sim em periódicos científicos que atendem aos critérios do método científico para validação de dados. E tem livros assim que são mesmo muito bons e vale sim a pena estudar por eles, só que eles têm ainda alguns problemas bem sérios. Em primeiro lugar, a desatualização. Um livro, em geral, é lançado cerca de 1 a 2 anos depois da sua finalização, por todas as burocracias envolvendo a edição e publicação de uma mídia física. 2 anos para medicina é muito tempo, em 2 anos muita coisa já mudou. Então a triste realidade é que a maioria dos livros de medicina já é lançado repleto de informações desatualizadas. As editoras têm tentado acelerar o processo de publicação para evitar esse problema, mas ele ainda continua sendo algo muito relevante, principalmente para tópicos clínicos e cirúrgicos, cujas evidências progridem em uma velocidade absurda. E em segundo lugar, a falta de praticidade. Os livros em geral apresentam textos densos e longos, o que torna mais difícil o processo de aprendizado. Nosso sistema noradrenérgico encefálico que eu mencionei não consegue manter nossa atenção em algo como um texto por tanto tempo. Nosso cérebro não evoluiu para isso, essa é a dura realidade. Nosso cérebro não foi feito para ler um texto de 80 páginas ininterruptamente. E esses textos imensos resultam em livros também muito grandes e pesados, pouco práticos de se levar de um lado para o outro, como para um plantão. As editoras têm lançado versões em e-book para tentar contornar esse problema, mas os textos excessivamente longos ainda são um problema. Um texto não precisa ser longo para conter todas as informações. Isso é uma ilusão que muitos autores de livros seguem até hoje. Você pode sim sintetizar muito bem um conceito complexo em poucas palavras se tiver capacidade para isso. Quanto mais você domina um assunto, mais você é capaz de explicá-lo em poucas palavras. O problema do preconceito existente contra os resumos vem daqueles resumos informais, feitos por alguém da sua própria turma, que está na mesma situação que você e simplesmente repassou suas anotações de aula para os colegas darem uma lida. É claro que esse resumo é potencialmente incompleto e pode conter alguns erros, mas um resumo bem feito, completo em informações, mas sintético em formato, é o ideal do ponto de vista neurofisiológico do aprendizado, levando em consideração tudo o que eu falei nesse vídeo. E levando em consideração que quanto mais a medicina avança, mais inviável fica que uma única pessoa saiba tudo sobre tudo a todo momento. O Whitebook é um ótimo exemplo de aplicativo atualizado diariamente com as evidências mais recentes, te dando uma opção de algo portátil que você tem sempre no celular e pode usar tanto para estudar quanto como consulta em um momento de aperto em um plantão, por exemplo. Porque existe também esse preconceito, de não poder consultar as coisas na hora do plantão ou quando você está atendendo um paciente. Mas esse preconceito é uma besteira. Como eu acabei de falar, é cada vez mais inviável qualquer pessoa saber tudo de tudo. E é muito pior a pessoa que tem a arrogância de achar que sabe tudo, que é a pessoa que provavelmente vai acabar cometendo algum erro mesmo de imperícia, do que quem é honesto o bastante para admitir que às vezes não lembra alguma coisa. Você pode até já ter estudado aquilo, mas na hora não se lembra de um dado específico. Daí é só abrir o Whitebook e consultar. Não tem problema nenhum fazer isso. É preferível que você faça isso e acerte a conduta do que fingir que sabe tudo e fazer seus pacientes pagarem o preço da sua arrogância. Esse vídeo foi apoiado pelo Whitebook, mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque realmente tanto eu quanto a Anuska, que também faz os vídeos aqui no canal, já usávamos ele há muito tempo, muito antes de ter esse contato com o pessoal que faz lá o aplicativo. E ele é muito bom mesmo, tem uma base de dados bem completa sobre prescrições, medicamentos, procedimentos, calculadoras médicas, exames laboratoriais e todo tipo de coisa que você pode precisar.
Então tá aí uma solução de plataforma com resumos de qualidade para você poder usar na hora que precisar, seguindo aqueles princípios neurofisiológicos que eu expliquei que realmente influenciam no aprendizado. Primeiro, a repetição. Como o Whitebook é portátil e fácil de usar, você pode sempre estar relembrando as coisas. E segundo, o vínculo emocional, porque é algo que você pode consultar durante um plantão, quando é exposto a uma situação de estresse, diante de um caso real de uma doença que você vai ter que resolver. Tendo esse vínculo emocional, você vai gravar aquilo muito melhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não deixe também de experimentar o Whitebook para ver o que você acha. Você consegue baixar ele colocando lá o Whitebook na busca da App Store se você tem um iPhone ou da Play Store se você tem um Android. Várias funções no aplicativo são gratuitas, então você pode baixar e testar para ver o que você acha. Então era isso que eu tinha para falar, um abraço a todos e até o próximo vídeo.